Salve galera, beleza? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês palpites de futebol para o dia 17 de fevereiro de 2024, sábado, mais bilhete pronto. Primeiramente já deixa o dedo no like, se inscreve no canal, afinal de contas acertamos mais um bilhete, já é o segundo seguido que a gente acerta. Os jogos de sexta-feira ainda não aconteceu, chega de enrolação e bora analisar os jogos de sábado. Começando 9h30 da manhã pela Premier League, teremos Brentford versus Liverpool. Aqui é a vitória do Liverpool. O Liverpool, que é o líder da competição, 54 pontos, mas tá vendo no seu retrovisor duas equipes, o Manchester City e o Arsenal, com 52 pontos. Então a distância é de apenas 2 pontos, sendo que o City tem um jogo a menos. Então o Liverpool tem a obrigação de vencer essa partida para não perder a liderança ainda nessa rodada. E o Brentford está na 14ª posição. Agora, 10 horas da manhã, a gente vai para Campeonato Espanhol. Atlético de Madrid versus Las Palmas. Aqui é a vitória do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, que está na 4ª posição, mas tem que se manter entre os 4 primeiros, que garante uma vaga para a Liga dos Campeões. Vejam que o quinto é o Atlético de Bilbao, que está com 46 pontos, 2 pontos atrás do Atlético de Madrid. Enfrentando o Las Palmas, que está em 8º lugar. E o mais interessante é que o jogo é no mando de campo do Atlético de Madrid, onde ele é muito forte. É o melhor mandante em 12 jogos, 11 vitórias e 1 empate. Talvez, galera, o que pode acontecer aqui é o Atlético de Madrid poupar os seus principais titulares, pensando no grande jogo que tem no meio da semana pela Liga dos Campeões diante da Internacional de Milão. Então talvez essa vitória aqui pode sofrer um certo perigo de não acontecer, tá? Onze e meia da manhã, pelo campeonato alemão, teremos Heidenheim versus Bayer Leverkusen. Aqui é a vitória do Bayer Leverkusen, que é a grande sensação do futebol alemão. Passou por cima no confronto direto diante do Bayern de Munique, marcou 3-0 e está invicto no campeonato. Em 21 jogos, 17 vitórias, 4 empates, 55 pontos, enfrentando o 9º colocado. Então aqui não tem o que fazer, é vitória do Bayer de Leverkusen. Meio-dia a gente vai para ele que vai jogar. Burnley versus Arsenal. Aqui é vitória do Arsenal. O Arsenal que passou por cima do West Ham, 6-0. Só no primeiro tempo já estava 4-0, mandou muitos torcedores de volta para casa mais cedo. E o Saka mantém a regularidade, Martinelli jogando muita bola. Não tenho o que dizer, né? Ó, pra vocês terem uma ideia, o Arsenal tá na 3ª posição e tá na briga pelo título, tá? 2 pontos atrás do Liverpool, tá brigando aí. E o que vai definir esse título vai ser os confrontos diretos entre eles. Tipo, o City ainda vai ter que enfrentar tanto o Liverpool quanto o Arsenal. Aí vai ser o que vai definir esse título aí. E o Tottenham tá um pouquinho distante, tá? Tá na 4ª posição. Só se os 3 de cima marcar muita bobeira pro Tottenham chegar. O Arsenal que vai enfrentar o 19º colocado, que é nada mais nada menos que a 2ª pior equipe da competição. Por falar em Tottenham, vamos pro jogo deles, né? No mesmo horário, meio-dia, teremos Tottenham versus Wolverhampton. Aqui é a vitória do Tottenham.
alertar vocês que o Wolverhampton não é um adversário tão fácil de se enfrentar. Mas o Tottenham está na quarta posição, enfrentando o 11º colocado. E o Tottenham dentro de casa, de 12 jogos, venceu 9 e perdeu apenas 3. Enfrentando o Wolverhampton, que em 12 jogos como visitante, tem 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Então o Wolverhampton perdeu metade dos seus jogos jogando fora dos seus domínios. Agora a gente vai para a Championship, também conhecida como segunda divisão da Inglaterra. Teremos Leicester versus Middlesbrough. Aqui é a vitória do Leicester. O Leicester que é o líder da competição. Em 32 jogos já tem 78 pontos, 25 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Enfrentando o 13º colocado. O Leicester, como mandante, em 16 jogos, tem 13 vitórias, 1 empate, apenas 2 derrotas. E o Middlesbrough, em 15 jogos como visitante, 6 vitórias, 2 empates, 7 derrotas. Agora a gente vai para a quarta divisão da Inglaterra. O Wrexham joga em casa diante do Notts County. Aqui é a vitória do Wrexham. O Notts County não é um adversário tão fácil assim. Porém, o Wrexham estava numa má fase e voltou a vencer aí no meio de semana. Então eu vou indicar sim a vitória do Wrexham, que está na quarta posição, enfrentando o 7º colocado. Wrexham como mandante é o melhor. Em 15 jogos, 11 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Enfrentando um time que, como visitante, em 16 jogos, perdeu metade dos seus jogos, né? Perdeu 8, tem 4 vitórias e 4 empates. Agora a gente vai para Escócia. No mesmo horário ainda, meio-dia, teremos Celtic versus Kilmarnock. Aqui é a vitória do Celtic. É o líder e tá com a mesma pontuação do Rangers. Mesmo número de jogos, precisa vencer. O que vai definir o título aqui vai ser o confronto direto do terceiro turno entre Celtic e Rangers. Então Celtic não pode marcar bobeira, mesmo enfrentando o quarto colocado da competição. Só que aqui a diferença é enorme. Só os dois times aqui, pra você ter uma ideia, tá, se eu não me engano, a 13 pontos do terceiro colocado. Vamos agora para a Turquia. 1h da tarde a gente tem Rizespor versus Fenerbahçe. Aqui é a vitória do Fenerbahçe. Tá na segunda posição, 2 pontos atrás do Galatasaray e tem que vencer para manter o sonho do título, enfrentando aí o 6º colocado. Duas horas da tarde, a gente vai para campeonato italiano. Teremos Hellas Verona versus Juventus. Aqui é a vitória da Juventus. Um alerta para vocês é que a Juventus vem oscilando bastante, perdendo jogos aí que não poderia perder, empatando outros, então o momento não é bom. Mesmo assim, é a segunda colocada da competição e está enfrentando o 18º colocado. Tá na zona do rebaixamento, é jogo que a Juventus deve vencer, tá? Vamos para a Arábia Saudita. 2 horas da tarde a gente tem Al-Nassr versus Al-Fateh. Aqui é a vitória do Al-Nassr. Para quem não sabe, é o time do Cristiano Ronaldo, tá marcando gols quase todo o jogo.
Tá na segunda posição, 7 pontos atrás do Al Hilal, então tem que vencer para manter o sonho do título, enfrentando aí o 7º colocado. Duas e meia da tarde, a equipe que menos passa confiança é favorita para vencer aqui, eu tenho que citar. Celta de Vigo e Barcelona, aqui é a vitória do Barcelona. O que acontece é que o Barcelona está na terceira posição, enfrentando o 17º colocado. Então é uma equipe de parte de baixo da tabela que o Barcelona vai enfrentar. O Celta de Vigo, por sua vez, em 12 jogos como mandante, tem apenas 2 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Perdeu metade dos seus jogos jogando em casa. E o Barcelona, apesar de tudo, fora de casa está invicto. 11 jogos, 6 vitórias e 5 empates. Seguindo os números, dá para entrar num Barcelona empate anula ou até mesmo uma dupla chance Barcelona, dependendo de quanto tiver pagando. Mas é jogo pro Barcelona vencer, tá? Quem não tiver confiante nessa má fase, pode ficar de fora. Tem muitos jogos melhores para acontecer no dia de hoje. Por falar nisso, a gente agora vai para a Premier League. 2h30 da tarde, a gente tem o jogo entre Manchester City versus Chelsea. Aqui é a vitória do Manchester City. Tá na segunda posição. E 2 pontos atrás do Liverpool com um jogo a menos. Então, se fosse por pontos perdidos, o Manchester City seria o líder no momento, enfrentando aí o 10º colocado. Apesar que é clássico, tá? Se bem que muitos times de futebol evoluíram bastante e muitos times de futebol decaíram muito. E muitos clássicos hoje já não são tão considerados clássicos assim. Fica a dica. 3 horas da tarde, a gente vai para África do Sul. Vamos ver aqui. Exatamente, a gente tem Mamelodi Sundowns versus Orlando Pirates. Aqui é a vitória do Mamelodi. O que acontece é que o Mamelodi é campeão todo ano e olha a campanha. Em 13 jogos, 11 vitórias e apenas 2 empates, enfrentando o 5º colocado. O Mamelodi como mandante em 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate. Enfrentando aí o Orlando, que em 8 jogos como visitante, até que não faz uma campanha tão ruim. Tem 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, mas vai enfrentar uma Mamelodi. Vamos agora para Grécia, que a gente tem 3h30 da tarde, o jogo entre Panathinaikos versus Lamia. Aqui é a vitória do Panathinaikos, que está na segunda posição, 1 ponto atrás do líder PAOK. Então o Panathinaikos tem que vencer essa, enfrentando o 6º colocado, Lamia até que tá bem, né? Só que assim, o Panathinaikos como mandante em 10 jogos, 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Lamia como visitante em 11 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Dei uma olhadinha aí no histórico dos confrontos entre eles e o Panathinaikos leva uma certa vantagem. Vamos agora para Campeonato Carioca. 4 horas da tarde, a gente tem Madureira e Fluminense. Apesar do Fluminense estar na segunda posição e o Madureira está na 8ª colocação,
E o Madureira, dentro de casa, ainda não perdeu em 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate. O Fluminense, como visitante, 3 jogos, 1 vitória e 2 empates. Só que apesar dessa campanha boa do Madureira em seus domínios, a gente tem que levar em consideração o seguinte: nos últimos 6 jogos entre eles, o Fluminense venceu todos. E na verdade o Fluminense está a 11 jogos sem perder para o Madureira. De lá para cá são 8 vitórias do Fluminense, 3 empates. Por isso que eu indico para vocês aqui essa vitória do Fluminense. 5 horas da tarde a gente tem Nantes versus PSG. Aqui é a vitória do PSG. Tá passando por cima de todo mundo lá na França e na Liga dos Campeões venceu o jogo do Real Sociedad. Apesar que eu achei que o sorteio foi favorável ao PSG, enfrentou um adversário acessível, mas enfim, o PSG não tem culpa, fez a sua parte e tá com o pé aí nas quartas de final. E o PSG, que é o líder em 21 jogos, 15 vitórias, 5 empates, apenas uma derrota, enfrentando o Nantes, que está na 12ª posição. Às 5h30 da tarde, campeonato português, a gente tem o jogo entre Porto versus Estrela. Aqui é a vitória do Porto. Eu vou indicar essa vitória porque o adversário é ruim. O Porto, que está na 3ª posição, enfrentando o 14º colocado. Porto como mandante em 10 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Enquanto o Estrela como visitante em 10 jogos, 1 vitória, 5 empates e 4 derrotas. E vamos retomar aí o assunto do Porto. O Porto tá decepcionando. Pra você ter uma ideia, vamos pegar aqui exatamente o Porto. Olha isso daqui. Perdeu para o Arouca, um adversário horrível, por 3-2. Mesmo jogando fora de casa, o Porto devia vencer. E outra, o Porto empatou com o Rio Ave, uma equipe horrorosa. Dentro de casa em 0-0, apesar do Porto ter 23 escanteios contra 0 do adversário. Incrível! Como o Porto finaliza pouco e finaliza ruim, né? Não consegue acertar o gol. E o que mais me preocupa ainda é que o Porto tem confronto pela Liga dos Campeões diante do Arsenal no meio da semana. Então a chance do Porto ainda por cima poupar os seus jogadores aqui diante do... Fugiu a memória aqui? Diante do Estrela é muito grande. Então se você quiser ficar de fora pelo mau momento do Porto, também pode ficar. Bem, vamos pro bilhete pronto do canal. Com uma odd de 2,27, ideal para dobrar o investimento, eu tô acreditando muito nessa vitória do Liverpool diante do Brentford e também nessa vitória do Arsenal diante do Burnley. Então, se você gostou da análise de cada jogo, dos palpites e do bilhete pronto, já deixa o dedo no like para fortalecer. Se por acaso não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho e o mais importante de tudo, compartilhe os vídeos com seus amigos. E esse foi mais um vídeo de palpites de futebol mais bilhete pronto. Por hoje é só. É isso aí, galera. Valeu, é nóis!